Olá, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu falo tudo que você precisa saber sobre instalar direção elétrica no seu carro antigo. É mais fácil do que você pensa. Eu encontrei muita informação em sites em inglês aqui dos Estados Unidos, da América do Norte, enfim. Infelizmente, nos sites ou fóruns brasileiros não se encontra muita informação técnica a respeito. Por isso eu decidi fazer esse vídeo. Uma breve explicação sobre o funcionamento do sistema. Esse aqui é um sensor de torque, então ele consegue interpretar o esforço que você está fazendo ao girar o volante. Ele está ligado por essa fiação aqui no módulo. O módulo recebe essa informação e o módulo está ligado ao motor elétrico através dessa fiação. Está aqui o motor elétrico. O motor elétrico vai atuar no sistema diminuindo o seu esforço. O sistema é ligado diretamente na bateria, sendo um cabo para o positivo e outro cabo para o negativo. A bitola desses cabos é a AWG8. Isso é uma classificação americana e corresponde a uma seção transversal de aproximadamente 8,3 milímetros quadrados. O fusível mais utilizado nessa linha é o de 60 amperes. Em alguns casos, há fusíveis de 50 amperes sendo utilizados. Para quem tem a bateria próxima à parede corta-fogo, como é o meu caso, 1,5 m de comprimento dessa fiação é suficiente. Para quem tem o Opala com a bateria próxima à grade frontal, vai precisar de um comprimento um pouco maior. Segundo informação de alguns fóruns de hot rods daqui, quem usa a bateria no porta-malas é recomendado usar uma bitola um pouco maior. Eles utilizam aqui a AWG7, que teria uma seção transversal de aproximadamente 10 milímetros quadrados. Esse fio laranja faz a função de liga e desliga do sistema e tem que ser ligado num fusível pós-chave. Esses dois fios entrelaçados vêm da central eletrônica do carro. Eu vou falar um pouco mais deles daqui a pouco. A parte anterior do sistema é composta por um eixo oco conectado a um eixo central através de um estriado. A adaptação em veículos antigos consiste em cortar a ponta do eixo oco, substituindo pela ponta da coluna de direção do veículo antigo em questão. A parte posterior do sistema é composta por um eixo telescópico e duas cruzetas. Você precisará fazer modificações para que o eixo se comunique com o setor de direção do carro. Não existe receita padrão, cada carro vai requerer uma solução diferente. Lembra daqueles fios entrelaçados que eu falei agora há pouco? Eles são ligados na central eletrônica do carro e são responsáveis por informar a direção elétrica qual a velocidade do veículo. Dessa forma, a direção elétrica vai providenciar mais assistência a baixas velocidades ou menos assistência em altas velocidades. É a chamada direção progressiva. A pergunta é, se esses cabos não estão ligados numa central eletrônica, os carros antigos não têm central eletrônica, o sistema funciona? A resposta é sim e não. Para montadoras americanas, o sistema simplesmente não funciona. Nesse caso, o carro funcionaria com uma direção similar à direção mecânica, sem nenhuma assistência. Nos Estados Unidos já existem empresas especializadas em vender kits de direção elétrica para carros antigos. A direção elétrica da Chevrolet Captiva é bastante usada nessas aplicações. O segredo desses fabricantes é fazer um pequeno potenciômetro que alimenta os dois cabos entrelaçados. Girando este botão é possível conseguir mais assistência ou menos assistência. Ou seja, você regula a progressão do sistema de forma manual. O preço desse kit é bastante salgado, hein? No site do eBay é possível encontrar somente esse dispositivo para venda. Eu não encontrei informação sobre os carros europeus, mas os carros asiáticos são os mais interessantes. Quando os dois cabos não estão conectados à central eletrônica, a direção elétrica percebe e passa a operar num módulo chamado de Fail-Safe Mode, um módulo de segurança. Nesse caso, a direção assume uma velocidade estabelecida de 43 milhas por hora. Isso dá mais ou menos 70 km por hora. Ou seja, o carro trabalha com essa assistência em todas as faixas de velocidades. Quem tem essa direção, segundo eu vi nos fóruns, diz que a direção fica muito parecida com as direções hidráulicas convencionais dos carros mais antigos, similar à direção hidráulica do Opala. Se liga na dica. Meu carro usa o painel eletrônico da ODG. O velocímetro dele é alimentado por pulsos elétricos. O módulo da direção elétrica também é alimentado por pulsos elétricos.
Se a gente conseguir de alguma forma levar essa informação do velocímetro até o módulo da direção elétrica, talvez seja possível fazer uma direção elétrica progressiva para esses carros antigos. E aí, DG, é oportunidade de negócio? Será que vale a pena? Você topa ou você não topa? Antes de escolher qual direção elétrica você vai utilizar no seu veículo antigo, tenha em mente que a força necessária para se girar a roda de um carro é igual ao coeficiente de atrito vezes o peso do carro. O coeficiente de atrito é influenciado pelo tipo de borracha utilizada no pneu, que para veículos de ruas é quase tudo a mesma coisa, e pela largura do pneu. O resumo dessa equação: se o carro doador tiver um peso próximo ou maior do que o seu carro e uma largura de pneu próxima ou maior do seu carro, o sistema estará adequado para ser utilizado no seu carro. Alguns carros antigos, como o Chevette, que pesa entre 860 e 950 kg, e o Fusca, que pesa entre 800 e 850 kg, são extremamente leves. Além disso, a largura dos pneus desses carros é bem pequena, o que faz com que qualquer direção elétrica disponível se adeque a eles. No caso dos Opalas, vale lembrar que as primeiras versões pesavam entre 1.120 kg para a versão 4 cilindros e 1.170 para a versão 6 cilindros. Ao longo do tempo, a Chevrolet foi colocando mais acabamentos, mais dispositivos, e o peso do carro aumentou para aproximadamente 1.300 kg para as versões 4 cilindros e 1.350 para as versões 6 cilindros. Observe o peso dos carros das montadoras asiáticas. Abaixo de 1.100 kg, nós temos o Nissan March, o Honda Fit e o Toyota Etios. Essas direções seriam muito bem utilizadas num Fusca ou num Chevette, por exemplo, mas eu não usaria em um Opala. Eu não encontrei nenhum carro entre 1.100 e 1.200 kg. Acima de 1.200 kg nós temos o Nissan Versa, o Tida e o Sentra, o Honda Civic, o Toyota Corolla e o Prius, o Hyundai i30 e o Kia Soul e o Kia Cerato. O peso desses carros é relativo às versões entre 2012 e 2014. Afinal de contas, é mais fácil encontrar uma direção elétrica de um carro mais antigo do que um carro de 2019 ou 2020. É interessante testar o sistema antes de montá-lo no carro, e há uma maneira de fazer isso. Primeiro, prenda este eixo a uma morsa para que ele não gire durante o teste. Coloque um alicate de pressão nesse eixo. Ligue os cabos de força do sistema ao positivo e ao negativo da bateria. Agora, conecte o cabo de liga e desliga ao positivo da bateria. Você deve escutar um clique. Em aproximadamente 10 segundos, o sistema está pronto para o teste. Agora, você deve girar o eixo onde o alicate de pressão está preso. Como a outra extremidade do sistema está presa à morsa, o motor deve girar. Se isso não acontecer, o seu sistema deve ter um defeito ou as ligações que você fez estão incorretas. Dá para notar que é um sistema bem simples, principalmente se comparado ao sistema hidráulico, onde você precisa de óleo, precisa de uma bomba para fazer esse óleo circular, uma correia que liga a bomba no motor, mangueiras, reservatório, suporte e um setor de direção grande e pesado. Todos esses componentes juntos pesam aproximadamente 30 kg. Na direção elétrica, todos os componentes pesam 6 kg. As vantagens da direção elétrica: não existe possibilidade de vazamento. A direção elétrica não retira a potência do motor do carro, como faz a direção hidráulica. Você pode colocar um interruptor no sistema para desligar a direção elétrica quando você estiver dirigindo numa estrada e achar que a direção está muito leve. Outro ponto interessante é que a direção hidráulica está se tornando cada vez mais rara e, por isso, cada vez mais cara. A direção elétrica é ao contrário, cada vez mais carros estarão disponíveis com direção elétrica nos ferros velhos. Então a tendência do preço é ficar cada vez mais acessível. Vale a pena dizer também que a instalação desse sistema é mais simples ou menos complexa do que a instalação de um sistema de direção hidráulica convencional. A contrapartida é o consumo elétrico. Se você tem o alternador original do Opala, principalmente aqueles primeiros de 32 ou 35 amperes, provavelmente você vai precisar de um alternador mais potente para utilizar esse sistema. A direção elétrica continua sendo o tema dos próximos vídeos. Até lá!